Telescópio. Apoio Cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto aqui dos estúdios da TVI para o canal 8 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você, telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, mande suas mensagens, as suas notícias, nós teremos o prazer em lê-las ao vivo aqui em nosso programa. Você também pode entrar em contato conosco através do telefone 3527-8099, 3527-8099. Ligue e participe. Uma outra maneira de você interagir conosco é através do Facebook. Você vai lá no Facebook, manda sua mensagem, eu estou aqui conectado e terei o prazer de dialogar com você nesse período que estamos ao vivo. E através do WhatsApp, você já sabe, você pode mandar vídeo, você pode mandar áudio, você pode mandar textos e nós colocaremos aqui sempre ao vivo em nosso programa. 12 horas e 31 minutos aqui no meu relógio. Antes de anunciar o meu convidado de hoje, vamos às notícias de Itapetininga, começando hoje aqui, né? O Correio, na sua versão impressa, aqui destacou, deixa eu mostrar aqui para vocês, antes de ler a notícia, as manchetes, mas destacou aqui em sua matéria de capa: Nossa Senhora Aparecida assumirá o transporte. Prefeitura é liberada para contratar comissionados. Mães vão à justiça por vagas em creches. Então, essas e outras notícias aqui no jornal Correio de Itapetininga, a sua versão impressa está nas bancas todas as sextas-feiras. Não vou ler a folha hoje aqui, né? A gente não recebeu ainda a folha, a gente vai, né, pegar e amanhã a gente traz as informações, as notícias da Folha de Itapetininga aqui no programa Telescópio. 12 horas e 33 minutos, recebo hoje aqui nos nossos estúdios a visita do vereador e presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, Edson Brum. Boa tarde, Edson, bem-vindo ao programa Telescópio mais uma vez. Boa tarde, Maurício. Estou muito feliz mais uma vez de fazer parte desse programa, né, que desde que começou a TV, a gente praticamente é um frequentador assíduo. E é muito gostoso interagir com seus telespectadores, com as pessoas da cidade, e tentando ser o mais claro possível nas informações, nas perguntas que você vai fazer. Para que realmente a gente possa ter uma transparência entre a Câmara e a sociedade itapetiringana. Maravilha. Vou começar o nosso bate-papo, já trazendo na pauta. Na última semana houve, né, uma polêmica relacionada à questão de alguns vereadores que não estavam, né, na sessão, não deu quórum, o Bispo André Bueno cobrou a presença desses vereadores. O que está acontecendo, Edson, que durante uma parte da sessão os vereadores estão, outra parte parece que os vereadores não estão presentes no plenário? Não, a questão assim, é uma questão bem prática. Eu tinha inclusive saído da sessão para que pudesse ter uma reunião com o secretário que estava presente na prefeitura, deixei os últimos 2 requerimentos. A Câmara de Itapetininga, Maurício, ela tem uma questão assim, ela tem muitos vícios. Uhum. O nosso regimento é de 28 de abril de 1970, uma coisa assim que as interpretações, elas são, de repente, são difíceis de se buscar e você tem que ter um conhecimento jurídico grande para buscá-lo. A Câmara, ela se define em 2 coisas, vou explicar para a sociedade. O primeiro que a gente tem é a ordem do dia. Você faz a abertura, você tem os novos projetos, você tem o expediente. Daí você tem a ordem do dia, onde que são votados os projetos, né? Então, terminou a ordem do dia, você vai ficar passando a lista de chamada. E durante essa lista de chamada, os vereadores que estiverem presentes, eles são contados presentes. Quer dizer, só está a presença em sessão. Certo. Depois nós temos as indicações e temos requerimentos. Aí é uma questão que foi uma falha muito grande,
Porque, em primeiro lugar, a questão de ordem ela estava errada. Por mais que ela seja para auxiliar os trabalhos da mesa, ela estava errada. Porque um requerimento, você não é obrigado a ouvir o requerimento do vereador. O público é dele, o assunto é dele, e o vereador, inclusive, ele pode sair do plenário. A questão é, quem estiver presidindo a sessão, eu, o Milton, mesmo o primeiro ou segundo secretário, ele pode presidir a sessão. O que acontece? A hora que eu chegar e falar, em discussão, requerimento, tendo 10 vereadores no plenário, eles têm que participar da votação, como eles têm que participar das votações do projeto. Certo. Eu acho louvável a questão do bispo ter pedido a questão de ordem, mas ele teria que ter pedido a questão de ordem se estava em discussão o requerimento, não está em discussão o requerimento, né? Então, quer dizer, é uma questão de interpretação. Ali, podia ter tocado a sessão, se sou eu que estou presidindo a sessão, a minha interpretação do regimento é clara. Então, eu pediria que, a hora que fosse votar em votação, é dessa maneira. E essa questão dos vícios que eu te falei da Câmara, né? Por exemplo, nosso regimento, ela não tem a questão, por exemplo, eu vou discutir, o Maurício é vereador, peço a palavra e passo para o Lalo. Não tem, você tem um tempo de palavra. E a gente, com a questão do novo regimento, as novas questões, nós vamos introduzindo isso. Quer dizer, então é uma questão de você tirar a questão dos vícios. E recentemente, numa penúltima sessão, eu acho, do mês de junho, do primeiro semestre, nós tivemos o contato de um vereador do Paraná, onde ele queria introduzir nossa questão de ordem no regimento deles através do que eles assistiram a nossa sessão pelo Facebook. Quer dizer, então, a gente está sendo exemplo. Gostaria de ser um exemplo bom, mas infelizmente é uma questão de vício. Os vereadores não são culpados, que desde 1970 é feito isso, é pedido uma parte, repassada a parte. E agora com essa reestruturação, estão fazendo, eu acho que provavelmente em 10 dias eu estou passando um novo regimento aos vereadores, que era uma coisa bem discutida, e de 3 a 4 semanas, não passa de meados de setembro, nós vamos pôr em prática, se passar, tiver os 10 votos, nós vamos passar um novo regimento, Maurício. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A impressão que eu tenho, por exemplo, é que mesmo quando, ou sendo indicação ou requerimento, parece que na prática, na teoria eu sei que deveria funcionar de uma forma, mas a prática, a impressão que eu tenho é que é a mesma coisa. Por exemplo, o cara fala indicação, o vereador Rafael vem pedir para a prefeita tampar o buraco na Virgílio de Resende. Aí tem no outro requerimento o próprio vereador, né? Ele vai também solicitar da prefeitura as informações para tampar o buraco na Avenida Virgílio de Resende. Não é meio confuso? É totalmente confuso, porque é uma maneira assim, de você escrever o requerimento, né? Você pega a indicação, por exemplo, poda de árvore, troca de lâmpada, essas coisas, não entra como requerimento de informações. E daí tem alguns pulos, né, que um ou dois vereadores de uma ou duas legislaturas atrás, eles conseguiram pegar esse pulo, porque daí ele vem informar que ali próximo àquele buraco tem uma raiz, que tem uma casa. Então a secretaria ela é obrigada a aceitar essa questão da colocação. Porque na realidade, assim, eu sou um vereador que, se podem pesquisar no site da Câmara, eu sou um vereador que menos apresenta requerimento. Entendeu? Assim, eu acho que o requerimento ele tem que ser prático e lógico. E dá muito mais ênfase você pôr o seu assessor, você mesmo, resolver no tete-a-tete, que você esperar 15 dias para responder. Eu passei já pela administração de Fiore, pelo Irã, e agora com a administração da Simone. Eu acho que o requerimento é uma questão totalmente evasiva. Eu acho que ele tinha que ser curto, explicativo e realmente a resposta que você vai dar à sociedade, que é aquele buraco, que aquela lombofaixa na frente de uma creche, de um clube, ou mesmo de uma residência, ela tem mais a praticidade de você ir atrás, porque se você fazer requerimento, você pode ter certeza que tem 2, 3, 4, 5 vereadores que estão todo dia dentro do Paço Municipal, eles vão ter muito mais força que um requerimento escrito pura e simplesmente. Agora deixa eu perguntar uma outra coisa para você. Essa mudança também no sentido, a gente sabe, né, a população acaba, demora-se muito, né,
as discussões, não falo, mas a demora não no sentido democrático da necessidade de opiniões diferentes, mas esse formato um tanto viciado faz com que até as pessoas, muitas delas, não tenham a paciência para aguentar e assistir todo o processo. Edson, o que você acha? Não, eu concordo com você. E agora, como presidente da Câmara, incrível isso, né? Que eu nunca tinha essa noção assim, dessa questão das pessoas te procurarem, eles têm uma visão diferente do presidente em relação ao vereador, independente de eu ser vereador. E as pessoas reclamam muito isso na rua. Você pode ir no supermercado, na rua, as pessoas elas estão achando enjoativas as sessões da Câmara. Antes, quando foi feita a comissão para que se estudasse o regimento, nós visitamos 9 cidades e os requerimentos são práticos. Eu gostaria de fazer mudanças maiores dentro dos requerimentos, mas eu não vou conseguir fazer essa alternância total. Então, o vereador ele vai apresentar os requerimentos na sessão de segunda e de quinta, e ele vai ficar com a palavra, e quem pedir a parte tem 2 minutos. Porque é muito importante traçar nessa questão de vícios da Câmara, que o vereador não é obrigado a dar parte. Eu mesmo, sou sincero, vou falar. Quando o meu primeiro, principalmente na época do Di Fiore, quando eu não gostava do requerimento, eu pedia a parte para acabar com o requerimento. Muitas vezes eu fiz isso. Peço desculpa para alguns vereadores, mas eu fiz isso, entendeu? Então, você acaba vendo que você pode usar dessa prerrogativa. Então, a partir do próximo regimento, o vereador ele vai ter um X de tempo, os 10 minutos, mas quem pedir a parte, ele vai ter 2 minutos. Deu 2 minutos, vai soar, vai ser acortado o tempo de que pedir a parte para dar liberdade para o vereador, porque na realidade não adianta eu escrever um requerimento e 10 comentários, de repente vem um comentário de uma pessoa que tem acesso ao requerimento, pode ser muito melhor do que o próprio vereador que está explanando e está buscando mostrar para a sociedade o interesse daquilo que ele seja resolvido, né? Uma outra coisa, Edson, você falou que são, dependendo do requerimento ou indicações, me corrija se eu estiver errado, são 15 dias para a prefeitura responder, até 15 dias? Até 15 dias. Não é um tempo muito longo, vamos supor, se há um problema grave, problema, por exemplo, que vem afetando, sei lá, vou citar aqui, o transporte público aí da zona rural para a zona urbana. 15 dias para a prefeitura responder, sendo que a gente vive hoje numa sociedade dinâmica, não é um tempo muito longo? Aí é uma questão de vício também que pode ser tirado, mas infelizmente essa é uma questão tem o regimento ele procura um esqueleto como se fosse um estatuto e tem coisas que nós temos que seguir a questão do Congresso Nacional, então a questão do tempo, prazo, não sou eu que vou determinar nessa mudança, então eu concordo plenamente, eu acho que 6 dias é um tempo suficiente. Mas aí vem na prerrogativa que a gente está buscando dentro do Congresso Nacional. Uma questão que é errada no nosso regimento também, né? As vistas. As vistas são 2 vistas para o prazo de 6 dias. Um vereador que pedir uma vista sem analisar um projeto, ele está atrapalhando um desenvolvimento de 12 dias praticamente. Nós temos 19 vereadores, se os 19 pedirem vistas, nós teremos 38 semanas, são 12 comissões, 2 vistas por comissões, nós temos 24. Então a gente pode comprometer um trabalho a nível de município da população em 65 sessões, praticamente 63 sessões. Então nós vamos fazer uma mudança, assim, não tão radical no início, que todas as vistas em todas as cidades que a gente viu, é a questão de 3 a 6 dias. Vai ser proposto mudar, tirar uma vista, o vereador ter uma vista, e sempre que ele pedir vista, como é feito no Congresso, em todas as cidades da região, que ele apresenta uma justificativa por escrito para ele ter vista, porque senão na próxima vista tem que cortar a vista. Quer dizer, você não pede uma vista porque você está com birra ou porque você, não entendeu, amanheceu de ovo virado naquele dia. A vista ela tem que ser justificada. E hoje você pede vista, não se justifica. Hoje nós temos 1 ou 2 vereadores que pedem vista e justificam por escrito a vista o porquê eles estão pedindo a vista. Se é para entender o projeto ou se é para fazer alguma alteração. Mas agora deixa eu perguntar para você, vamos supor uma situação, às vezes acontece a necessidade da prefeitura trazer a urgência na votação de um projeto, esse vereador ele pode, né, por diversos problemas, não conseguir acompanhar
ou entender profundamente esse projeto, e não há um tempo hábil para ele fazer essa vista de forma escrita. Como lidar nessa situação? Na realidade, por mais que chegue um projeto, ele tem 30 dias para encaminhar uma urgência. A urgência, ela é uma questão assim de buscar agilidade na questão do projeto. E raramente é colocado um projeto para votar antes de 10 dias chegou a ter acesso ao e-mail dos vereadores. E é uma questão assim, você pode derrubar uma urgência se o projeto ficar mais 30 dias, é uma prerrogativa. Eu mesmo, tanto com o Irã como com o de Fiore, eu derrubei muitas urgências. E a hora que você for explicativo, você sabe disso, você acompanhava muito bem a Câmara. E derruba a urgência na boa, não significa urgência. Às vezes tem projetos que eles têm que vir com urgência mesmo, essa é a prerrogativa que eu te falei. Se você pegar, cada vereador pedir 2 vistas mais 12 comissões, são 64 sessões que você vai acabar interrompendo um trabalho, né? Hoje, por exemplo, hoje vai ser a 44ª sessão extraordinária. Se tivesse entrado um projeto, cada vereador pediu um visto na primeira sessão de 2 de fevereiro, nós teríamos ainda mais 20 sessões praticamente para ser pedido vistas. E o ano inteiro praticamente? O ano inteiro praticamente, entendeu? Então, essa questão que vai ter que ser agilizada. E hoje, aquilo que você falou, né? Itapetininga, por algumas decisões que a Câmara vem tomando, tem determinadas coisas que o Tribunal de Contas está usando Itapetininga como referência. E o nosso site, principalmente Facebook, ele é muito procurado por vereadores da região e vereadores até de outros estados. Você falou no Tribunal de Contas, por exemplo, uma pauta que não foi em outros lugares. Sorocaba já, por exemplo, recebeu essa prerrogativa da Justiça, em que o assessor do parlamentar ele precisa ter nível superior. Ele não precisa, ele né? tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. E aqui não há essa obrigatoriedade. Não, vai ser obrigatoriedade. O ano passado não foi colocado para votar. E esse ano eu coloquei para votar, nós perdemos de 19 vereadores, 5 votaram favoráveis que tivesse a nível universitário e 14 para que não tivesse. Agora, no dia 10 de junho, 11 de junho, teve uma reunião em Sorocaba com 70 municípios da região e, inclusive, estava de vereadores de Itapetininga, o Marco Silvério, o Eduardo Prando, o Codorna, e o presidente do Tribunal de Contas foi claro. A partir do ano que vem, se for para votar, o vereador que não votar, ele vai pegar a questão a improbidade não vai mais cair no presidente. A improbidade agora vai cair no vereador. Porque quando o Dimas era presidente do Tribunal de Contas, ele queria acabar com todos os assessores e fazer mudanças bem radicais dentro das câmaras, né? Deixar o vereador pelado, a pé mesmo. E agora o novo presidente, ele tem tendência sim que você tem que reduzir o número de vereadores e seguir o artigo da Constituição, onde que ele fala, né, que assessor vem de assessoria, de consultoria, então ele tem que ter nível universitário. Então, ano que vem, provavelmente na primeira, segunda sessão, eu estou colocando novamente em votação e vai ter que ter essa questão do vereador com nível universitário. Quer dizer, praticamente hoje nós temos de 12 a 13 assessores que não têm nível universitário. Infelizmente, eles não têm culpa, mas no ano que vem os vereadores vão ter que se agilizar e vão ver o que eles vão ter que fazer. Tira uma dúvida minha. No caso, tem que ter essa formação completa, não pode ser cursando, né? Não, não. O vereador é diferente, por exemplo. Vamos usar essa lei 124 do TJ que passou agora na questão dos comissionados, que será a manchete do Correio. Os assessores, os comissionados hoje do Paço Municipal, que estiverem cursando, eles não vão ser mandados embora, porque Itapetininga tem muitos cargos, praticamente 70% dos cargos, principalmente em algumas secretarias, que a maior parte dos funcionários eles não têm nível universitário. Então o tribunal vai dar uma chance para o município de Itapetininga de 4 a 5 anos que essas pessoas estejam cursando. Mas elas não vão ter aumento nenhum no salário delas. Vai ser aquele valor, acho que deve variar entre R$ 1.200 e R$ 1.700. E elas não, até terminar a faculdade, elas não vão ter os 50% que foi aprovado pela Câmara por determinação do TJ.
E o assessor é o contrário, né? O assessor, a Constituição já fala de assessoria e consultoria, né? Eu, por exemplo, eu tenho 8ª série, o 2º grau completo, eu posso ser vamos usar um exemplo bem prático, posso ser um mestre em poda de árvores, em tratamento de madeira, mas aí eu não vou conseguir também nenhum CNPJ porque eu posso abrir uma empresa para prestar consultoria, eu posso abrir uma empresa de serviço. E a Constituição essa é clara, né? Na questão do assessor é assessoria e consultoria. Então, não determina um nível de escolaridade para o assessor. Então, o assessor ele está cursando, estiver no último semestre, infelizmente não vai pegar e não vai ajudar o assessor, porque ele que se mantém no cargo até o final de 2020. Ele vai ser cortado na íntegra mesmo. Temos uma pergunta aqui do telespectador pelo WhatsApp. Vou chamar aqui o WhatsApp na tela. A pergunta é do seu Alcidney Scheid, que pergunta, Edson, como foi a inauguração da Praça da Maçonaria ontem? Pergunta se você estava presente no evento. Abraço ao seu Alcidney. Estava presente, sim. Apesar da chuva, tiveram bastante pessoas, todas elas voltado às entidades da cidade, a questão filantrópica, a questão filosófica, foi uma inauguração bem interessante. Parabéns às 7 lojas que estiveram lá e realmente acho que maçonaria, não credo religioso como está se passando no WhatsApp. A maçonaria é uma questão de filantropia, de filosofia e outras coisas mais do gênero. Por isso que eles têm um CNPJ constituído e acho que tem que se quebrar esse desmisticismo. Acho que assim, não é folclore, não é macumbaria, não é bruxaria, não é nada. Quer dizer, são pessoas que desenvolvem um trabalho pela cidade e pelo Brasil inteiro, praticamente, né, começar de Dom Pedro, a todos os nomes da rua que nós temos no centro da cidade, Ciro Albuquerque e outros foram maçons. E maçom não significa ser uma seita. Em primeiro lugar, para você entrar na maçonaria, você tem que ter um crédulo em Deus, então não sai. Essa mistificação, infelizmente, trata os maçons como pagãos, né? Não são pagãos, são pessoas que realmente eles se dedicam a fazer o bem sem saber a quem. Muitas pessoas são ajudadas e nem elas sabem que são ajudadas por determinados setores da maçonaria de Itapetininga e do Brasil inteiro, do mundo, inclusive. O que se atribui essa polêmica que deu aqui nas redes sociais aqui de Itapetininga, a praça da maçonaria? Alguns tinham falado, vi alguns comentários pela internet, falaram que a Câmara Municipal, que ela tinha autorizado, era dar o nome e que não colocar aquele o monumento. Como é que você vê toda essa polêmica, Edson? Aí entra uma questão assim, que eu não vou citar o nome, que eu discuti com uma professora no sábado. Eu acho que é uma questão cultural isso, Maurício. Toda a entidade constituída, vamos pegar as que eu fiz parte, a PAI, CEPREV, a PRISDEF, todo mundo tem seu símbolo, todo mundo tem sua identificação na frente, né? E acho que as pessoas é uma falta de conhecimento em relação à maçonaria, sabe? Não é um envolvimento de catolicismo em cima, como as pessoas passam. Eu acho que, para mim, eu realmente me sinto envergonhado de ver essa divulgação toda, assim, como analfabetismo funcional mesmo. Isso é uma preocupação assim, que as pessoas estudam e se realmente elas tivessem estudado, começando desde José Bonifácio, Dom Pedro I, Teodoro da Fonseca, Campos Salles, Prudente Moraes, vamos ver que praticamente todos os brasileiros eles foram maçons e, independente disso, todos eles, se você ver, eles frequentam uma religião, né? Tem as religiões que são mais aceitas. Se você pegar a primeira loja da maçonaria Firmeza de Itapetininga, foi fundada por um padre. Eu conheci padre e outras pessoas, pastores que são maçons. Então, acho que é uma questão de cultura, aquilo que a mãe passa para a gente, o pai, né? A questão que a gente teve uma sociedade que veio depois da Europa, ela se preocupou muito mais com o trabalho do que a vivência cultural. E isso vai passando de pai para filho e realmente, se você vê uma nuvem negra e o seu bicho estourar uma porta na casa, você vai falar coisa do diabo. Então, por causa da simbologia do bode, as pessoas têm essa preocupação de seita satânica, mas não tem nada a ver. Eu acho que é uma questão cultural isso, infelizmente. Isso demonstra que a cidade não é só... Ela deixou de ser terra das escolas, realmente. Antes de nós continuarmos nosso bate-papo aqui, vamos a um recadinho do restaurante Vila Rosa e também do Cenáculo para vocês.
Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. A Renovação Carismática Católica da Diocese de Itapetininga convida você para o 20º Cenáculo Diocesano. O Espírito Santo descerá sobre ti, com adoração, pregação de Roberto Tanus, animação com Flavinho e Santa Missa celebrada por Dom Gorgônio, dia 3 de setembro, às 7 horas. Voltamos em Itapetininga aqui, bate-papo hoje com o vereador e presidente da Câmara, Edson Brum, que estamos falando sobre diversos assuntos aí. Vou continuar aqui com a participação do pessoal que está interagindo conosco através das redes sociais. O Vinícius Castanho, pela internet aqui, Edson, ele traz uma crítica, né? Ele fala assim: as ausências nas sessões já não são de hoje. Quantas vezes a sessão não foi interrompida por falta de vereadores presentes? Não, Vinícius, foi aquilo que eu expliquei. A questão do vereador tem que estar na hora da discussão e votação. Mas isso é uma questão dos requerimentos de informação. Eu, desde que estou na Câmara, assisto a Câmara, né, eu sempre fui um leitor, não deixaram de ser feito uma ordem do dia dentro das votações de projetos por falta de sessão. E é aquilo que eu acabei de explicar para o Maurício, não sei se está assistindo. Dentro dos requerimentos de votação, de informação, o vereador ele tem que estar presente durante a informação. Porque nada preza dentro da Constituição brasileira, para ser mais claro, que impede o vereador ele trocar informação contra o vereador, ele tem que trocar informação com o público, de repente ele até se informar em relação ao requerimento que está sendo discutido. Então, ele estando dentro da Câmara, do espaço físico da Câmara, ele estando na hora da discussão e votação, por isso que é colocado em discussão e colocado em votação, aí sim o vereador tem que estar presente, porque aí o presidente ele pode fazer uma chamada e o vereador vai perder em torno de R$620 da sessão, entendeu? Aí sim, eu caí numa dessa, inclusive. Aí que eu fui estudar a fundo o regimento, Vinícius. Eu fiz a extraordinária porque eu votei contra o plano diretor, bati, e até hoje sou contra esse plano diretor, não escondo de ninguém. Terminou a sessão, normal, peguei e fui embora. O Geraldo Macedo, na hora que percebeu que eu estava fora do espaço da Câmara, que eu já tinha ultrapassado a porta, ele pediu recontagem, votação, eu acabei perdendo na época em torno de R$580, não me preocupei com isso, fui na prefeitura, recolhi, tenho comprovante disso, devolvi o dinheiro, né, não discuti com ninguém. Por quê? Porque era uma pessoa que tomava o regimento. A partir daquele dia, você pode ter certeza. Hoje, e a nível de futuro, o regimento de Câmara Municipal não leva o pau mais de ninguém. Não. Mas serviu a lição. Eu passei por isso. Daí que eu fui discutir e saber que é a hora da votação e da votação do requerimento. Durante o que o vereador está falando, às vezes o assunto não te interessa, porque você é obrigado a estar lá. Entendeu? De repente tem alguém que vai te pedir um médico, vai te pedir uma lombada, você vai ter que ficar na sessão e a sessão acaba meia-noite, 11h30, às vezes entra em 3 horas e meia, você não tem nem transporte público que a pessoa possa voltar para casa dela. Temos mais uma pergunta do pessoal aqui, agora através do WhatsApp. A pergunta é a seguinte: boa tarde, Edson Brum, e sobre os 10% dos funcionários que tinham adicional universitário, irá essa semana para a Câmara? Obrigado. Quem fez a pergunta? Só um minutinho, depois peço para identificar aqui. Pode falar, Edson? Posso. Hoje, assim, vai ter que ser feito reuniões. Eu, no dia 15, na sexta-feira, eu tive vendo acesso à questão do Tribunal de Contas e o TJ. Nessa questão, do que mais pegou é essa questão dos 10%, porque a lei de Itapetininga, ela é até 10%. Então, no meu ver mesmo, por ser uma quantia pouca, né, financeira, né, que vem nos cofres públicos da Prefeitura de Itapetininga, não passa de R$35 mil, mas vai ter que achar uma alternativa para que
isso não venha comprometer novamente todas essas pessoas que, para quem não é funcionário da prefeitura, eu passo como auxiliar de educação, eu tenho o 2º grau completo. Durante que eu estiver cursando, né, trabalhando, cursar ao nível universitário, tinha os 10%. Mas é uma questão bem complexa, isso vai ter que ser feito um estudo muito profundo, e uma das coisas que o Tribunal de Justiça de São Paulo mais está pegando é essa questão da pessoa entrar por um concurso e ter uma gratificação por um diploma que ela conseguiu. Eu vi a cidade de José Bonifácio também, que tentou fazer isso, acabou sendo punida, então tem que achar essa prerrogativa, como você vai fazer até os 10%. No tribunal, se o Estatuto Funcionário Público tivesse os 10%, era uma questão mais fácil. Hoje nós vamos ter que ver como é que a gente acha essa questão da até 10%, entendeu? Quem fez essa pergunta foi a Eloá, ela mandou aqui mensagem pra gente, a Eloá, que ela é auxiliar de educação. Obrigado pela sua pergunta, Eloá. Mas vou aproveitar o gancho aqui, então chamar os nossos apoiadores culturais, são 30 segundos, não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Voltamos em Itapetininga, aqui mais um bloco do programa Telescópio. A visita hoje aqui é do vereador e presidente da Câmara Municipal, Edson Brum. Edson, eu queria perguntar uma coisa para você, você até comentava conosco aqui no intervalo, teremos um painel agora para facilitar essa votação, como é que vai ser isso? Agora já teve a licitação e o vereador, ele vai ter que, ele mesmo, fazer a sua lista de presença. Eu acho que vai acabar bastante isso, porque serão nove televisores durante o plenário, vai ser colocado um tablet em cada mesa e o tempo a ser pedido para a explanação, os requerimentos, a votação, ela vai ter que ser toda em tempo real. E, inclusive as votações vão ser pelo tablet, quer dizer, então isso vai ter uma presença muito maior do vereador, porque ela vai ficar uma sessão muito imperativa, muito rápida, né? Então, daí eu acho que vai ser uma maneira assim de que as pessoas não reclamam e de repente determinados vereadores vão ter que querer um assessor com nível universitário. Talvez eu acho que o mundo está caminhando para a digitalização, a tendência da Câmara de Itapetininga até o final do meu mandato é ficar totalmente digitalizada. Aí vai ser assim mais ou menos, vamos lá, votação sobre o plano diretor, por exemplo. A favor, aparece lá no painel, Edson Brum, Milton Neri e Marcos Tadeu. Contra, Bispo André Bueno, Eduardo, mais ou menos assim? Isso. É igual funciona no plenário? É igual funciona no plenário. Ela vai ser uma votação muito mais prática, né? Vai ser sim ou não, você vai saber quantos votos favoráveis teve, quantos votos contrários tiveram e vai saber que são vereadores que votaram sim ou não. Uma outra ação democrática por parte, né, da sua gestão junto à Câmara Municipal é o SEAV, né? Queria que você explicasse para a gente o que é esse projeto, como que ele vai funcionar. O SEAV, assim, a mesa, na realidade a gente fala da mesa, né, que não sou eu sozinho. Nós começamos com a questão do Facebook e é uma reclamação muito grande, a questão da imprensa, que ela acha que a Câmara é responsável por mandar notícia. A Câmara não é responsável, você é um órgão da imprensa, você tem que estar acompanhando a sessão, não tem que fazer um resumo para determinados setores da imprensa. E essa falta de participação das pessoas em relação a que elas têm acesso à ordem do dia praticamente 2 horas, 3 horas antes de uma sessão. O SEAV, ele é uma tecnologia que já havia disponível na Câmara, mas nunca foi usado. A gente acabou descobrindo através da pesquisa há 3, 4 meses atrás. Agora, a partir de agora, quem manda o requerimento é o assessor do vereador. Porque antes era repassado para a secretaria ela corrigia o requerimento, modelava ele, né, dentro da ABNT
e colocava à disposição dos vereadores. Agora não, é o assessor que vai escrever. Numa sessão de segunda-feira, às 16h30, o requerimento do vereador, os projetos eles vão estar totalmente disponíveis na internet. E na sessão de quinta, também, a partir de quarta-feira, às 16h30. Então, vai dar uma interação para as pessoas que elas vão buscar, elas vão saber qual o assunto que o vereador vai discutir na segunda-feira ou na quinta-feira, se interessa para elas assistirem, não. E, de repente, dá uma oportunidade que, através de e-mail, telefone, o próprio site da Câmara, você possa dar a sua sugestão em relação a esse requerimento e os projetos. Então, acho que sim, fica uma coisa muito legal, muito dinâmica. Acho que sim, abrir totalmente a Câmara à sociedade, que não tem o porquê você se esconder através de um requerimento, mandar, guardar como segredo. Quer dizer, a partir do momento que a tecnologia vai chegando, a gente vai conseguindo, através do novo regimento, dar espaço aos vereadores, não tem nada porque não se expõe um requerimento do vereador. Talvez no início vai sofrer um pouco a questão de escrever, a maneira de como vai surgir isso, mas facilmente, acho que em 2, 3 semanas, os assessores estarão já dominando totalmente esse método CIAV. Então a pauta ela vai ser colocada anteriormente à sessão, qualquer um pelo site. Qualquer um pelo site. Vou ver o que o Edson Brum ele tem de requerimento, que ele tem de indicações. Meu você vai ver muito pouco, né? Eu sou um vereador que já deixei claro. Eu sou mais de resolver no pé do ouvido, não sou muito requerimento, mais a questão de projetos. Mas tem vereadores, você vai continuar a saber se você tem o requerimento do seu bairro, do campo do futebol, do hospital, você vai ter acesso a essas informações. Se pegar na sexta para segunda-feira, 72 horas antes. Se você pegar da quarta para quinta-feira, você vai ter acesso a essas informações 28 horas, 26 horas antes. Antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, nós temos uma mensagem, acho que é do telespectador, é via WhatsApp. Vou pedir para a nossa produção colocar para a gente. Deixa eu dar o play aqui para vocês. Olá, Edson Brum. Eu queria saber sobre concurso público. Se a gestão aí dos vereadores e também do executivo está planejando algum projeto de lei que fale sobre concurso público nessa gestão aí para as pessoas ingressarem no funcionalismo público municipal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Pergunta aí do Inegi, muito boa pergunta relacionada à questão de concurso público, Edson. Oi, Diga, não, eu não consegui, repete a pergunta, dá para você repetir? Deixa eu só pedir, deixa eu jogar aqui novamente, então a pergunta, pode soltar? Olá, Edson Brum, eu queria saber sobre concurso público, se a gestão aí dos vereadores e também do executivo está planejando algum projeto de lei que fale sobre concurso público nessa gestão aí para as pessoas ingressarem no funcionalismo público municipal. Um grande abraço, tchau, tchau. Obrigado, Energia, pela sua participação. Edson? Sim, na questão da Câmara, vamos primeiro falar de âmbito da Câmara, o Energia. Eu gostaria de deixar, principalmente na parte de procuradoria, eu gostaria de deixar um concurso, acho que não vou ter tempo hábil. A Câmara tem ela tem um número reduzido de funcionários e judicialmente houve um concurso de 2014, onde tem uma ordem judicial que até abril do ano que vem tem que se cumprir, tem que se contratar todas as pessoas que passaram a nível de concurso. Eu não tenho nem espaço físico, adaptação de imóveis, mas a gente está antecipando e fazendo essa questão da readequação dos funcionários. Então, se esperar da Câmara, eu posso te falar, na minha gestão você não vai ter concurso público, mas a nível do município, sim, já vai ter o concurso para 10 procuradores. Eu sou um projeto que tem de vista, que a grande discussão né, porque é uma questão do TJ também, bem claro isso. E é onde está se apegando, porque tem 180 dias para a prefeitura licitar o edital. E o porquê que não são contratados, por que tem essas pessoas que serão contratadas por 180 dias? Porque a prefeitura ficará sem advogados, porque a ação que foi entrada por um advogado em setembro do ano passado, ele alegava que só tinha uma advogada concursada. Então, eram 10 cargos, eles vão ter que fazer esse concurso, tá? Deve estar estourando. Assim que acabar a vista dele, de certeza que ele vai passar, e são 10 advogados. Mas as informações que eu tenho, vão ter vários concursos, tanto na área da saúde, como na área da educação, como na área da administração. Como que se chega ao número, Edson? São 10
procuradores, ou não são 7, ou não são 6, ou não são 4? Como é que a prefeitura faz esse cálculo? Velho, agora você enfiou a corda no meu pescoço, vou ser sincero. Na realidade, acho que sim, é proporcional ao número de habitantes e os números de funcionários públicos, né? Você tem que ter uma demanda, e conforme essa demanda, você chega a esse número. Então, eu vejo que é mais na relação da demanda com a questão da quantidade de funcionários públicos. Você tem que ter uma proporcionalidade de uma secretaria e outra. Temos um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde. É Manuel Silvério. Ô, Manelzinho, beijo. Tudo bem. Ô, Edson, Oi. aquela obelisco da maçonaria, dá para nós colocar também um obelisco do Gels, um obelisco da Jorge, um obelisco do Rapidão também. Pode, lógico. Pode, Manuel. Eu acho que assim é uma questão. É só isso. É uma questão Estou aqui assim. comendo, nós arrumamos tudo isso aí. É uma questão, pode plenamente, eu acho assim, tudo que é constituído. Obrigado pela pergunta, Manuel, bem inteligente. Tudo que é constituído juridicamente, que tem uma prestação de serviço, que tem uma utilidade municipal, que tem uma questão de um conselho envolvido, uma secretaria, que tem uma utilidade pública municipal, que seja reconhecido nacionalmente, nada impede de entrar um projeto de lei pedindo um espaço físico na cidade, independente de onde que ele seja, e que seja realmente feito uma praça em homenagem ao Haikido, que seja... que mais que o Manuel falou? Entendeu? Tem N setores e iniciativas da cidade. O Fernandinho, né, até por ele ter uma questão ligada à maçonaria, ele apresentou um projeto. Esse projeto foi votado, foi aceito, e como o prefeito Irã, na época, acabou aceitando, vendo como projeto bom, ele acabou assinando. Então, nada impede de uma organização ela ser constituída, juridicamente constituída, que um vereador entra, seja votado pelo menos por 10 vereadores. Se o prefeito tiver afim e quiser dar e fazer uma praça, juridicamente nada impede. Depois que passa também, Manuel, que era a questão que eu vi muito essa semana, né, nos WhatsApps da vida, um prefeito assinou, um outro prefeito não pode retirar, porque aquele é um projeto de iniciativa. Hoje você dá um terreno para uma entidade ou uma empresa, né? A empresa não pode mais agora, mas para uma entidade filantrópica, como seria a mesma praça, né? Ela tem de 2 a 4 anos para ser construído. Daí sim, se não for construído nada em cima, a prefeitura vai e busca para o setor de patrimônio e traz de volta esse terreno e é doado para outro projeto. Pergunta aqui do Ari Rodrigues da Silva Júnior. Ele fala aqui: não tem nenhum projeto para facilitar a vida de uma pessoa portadora de necessidade especial, como, por exemplo, a obrigatoriedade de arrumarem as calçadas, passeios de frente de suas casas e guias rebaixadas em todas as esquinas, no caso, para os cadeirantes. Sim, Ari, foi uma coisa bem clara, assim, agora foi interessante essa pergunta sua. Nós, desde a implantação do plano diretor, eu até por ser uma pessoa com deficiência também, eu sempre briguei por isso. A minha experiência ando bem como presidente da PAI, então a deficiência intelectual, tanto como a deficiência visual do CEPREV e recentemente com a deficiência física da Presdef. Nós tínhamos que fazer passar o Código de Obras. Não adiantava nada você ter determinados, né, coisas da cidade. Você tem que cumprir e tem que se adequar a determinadas leis federais, como nós temos o Viver Sem Limites, outros voltados para a deficiência. Graças a Deus, há 15 dias atrás, vamos colocar, passou o Código de Obras, né, que ele fica uma questão emperrada. E ele é um código de obras, eu posso falar para você, Ari, ele é muito bom. Dentro da NBR 9050, né, que é a questão que normatiza a ABNT para a questão dos deficientes, eu consegui, mesmo sendo oposição, na época do governo de Fiore, eu consegui colocar 11 emendas. Dentro dessas 11 emendas, agora ela passou, não foi alterado uma dessas emendas. Então, quer dizer,
a tendência daqui para frente é se cobrar de quem planeja um condomínio, de quem constrói uma casa, a calçada, é muito claro isso, a calçada não é obrigatoriedade da prefeitura, a obrigatoriedade de uma calçada do proprietário do imóvel. Então essas questões todas, a questão do espaçamento, a largura da escada, está toda ela envolvida no Código de Obras. Isso vai dar para a gente fazer leis, inclusive dentro da pergunta do Energia, dá para se cobrar da prefeita Simone Marqueto realmente um concurso para a contratação dos fiscais que sejam responsáveis por essa fiscalização e que toda obra que sair daqui para frente, o recuo, ela seja voltado ao deficiente, ao obeso, que eu sempre falo. Não tem necessidade de você ter uma lei voltada ao cadeirante, ao cego, ao obeso, né, que a gente tem, graças a Deus, o Brasil ainda caminha para isso. Mas se a gente tiver uma lei que seja eficiente, a lei ela tem que ser boa para todos. Se você tiver um espaço de 1,20, não tiver grama, não tiver orelhões, se você não tiver aquelas cercas vivas de espinho, acho que a lei é para todos vão usufruir do espaço físico daqueles que eles sobrevivem. O direito de vir é de todos. Antes de continuarmos o nosso bate-papo, temos um recadinho do Coelho Gessos e também da El Shaddai para você, telespectador. Com experiência comprovada, a Coelho Gesso está no mercado há 17 anos, oferecendo serviços em gesso para a área interna e vendas de materiais para gesseiro. Agora também com vendas de peças de cimento para áreas externas. Coelho Gesso, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica para quem precisa reformar ou construir. Quer comprar, vender, trocar, financiar ou consignar o seu veículo? El Shaddai Veículos, uma concessionária especializada em vendas de carros 0 km e seminovos de várias marcas. Faça a sua visita. Tapetininga aqui, nosso bate-papo hoje é com o vereador e presidente da Câmara Municipal, Edson Brum, que está fazendo um bate-papo muito legal conosco. Queria lembrar você, telespectador, que o programa Telescópio também é um oferecimento da Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo e também da imobiliária Jackson Nunes. Se eu mudar um pouco a nossa ordem do dia aqui, Edson, parafraseando a Câmara Municipal, muito se fala aí, vamos colocar aí nos corredores da política, que você é um possível candidato aí a deputado estadual. Que temos de fato, ou isso aí é apenas boato? Na realidade, sim, essa questão das pessoas, só que eu não seria deputado estadual, seria deputado federal. Sou bem claro, assim, dentro de um exercício que eu estou como presidente da Câmara, eu jamais deixaria, tanto é que eu várias vezes critiquei, inclusive o deputado Edson Giriboni na época, posso citar nome, e quando tinha o programa na difusora, que eu acho que quando você está um cargo eletivo, você não deve concorrer a outro. Mas vou deixar bem claro, assim, que não sou candidato a deputado federal pela rede, pelo partido do João, do Pedro, não tenho essa intenção, pelo menos pro momento. No futuro, sim. Não vou sair da política, uma coisa bem clara, assim, da gente colocar, até para as perguntas, que hoje o Brasil atravessa um momento, né, crítico em relação à política, porque todos querem se denominar gestores e estarem por momento e estiver por uma causa. Eu estou por tudo isso, mas o principal de tudo, eu sou político, eu gosto da política, eu amo política, não tenho vergonha de falar. Eu acho que o Brasil vai se restabelecer dentro de toda a crise hoje, o dia que o político assumir que a responsabilidade é dele. A responsabilidade não é do judiciário. A responsabilidade nós que fizemos as leis, nós que fizemos cumprir as leis. Inclusive, né, a própria questão do Código de Justiça vai ter que passar pela Câmara. Então, a responsabilidade é nessa. Não vou sair da política, continuarei sendo político porque eu gosto, mas pretendo, no futuro, talvez, depois desse mandato de vereador que terminar, assumir alguma secretaria, me preparar, que hoje a Câmara está me dando muito essa noção, porque eu não fui um político feito, eu sou um político que vim de projetos, tanto é que fui presidente de várias entidades, presidente de conselho, participei atualmente, do Conselho de Saúde, que não fui presidente, mas como secretário. Vou me preparar, vou voltar futuramente à política, não sei o cargo. Mas nesse momento não sou candidato a deputado federal, posso falar para minha família, para as pessoas, para as organizações, para todo mundo, não sou candidato a deputado federal. Deixa eu agora perguntar para você, Edson, relacionado à questão, temos agora aí, estamos num período de transição, né? Já foi anunciado, inclusive a prefeita Simone Marqueto falou para nós aqui com exclusividade no
no programa Telescópio que a empresa Nossa Senhora Aparecida, ela irá assumir o transporte coletivo aqui do nosso município. Agora eu pergunto, como a Câmara também, vocês estão dialogando, como que vai ser essa transição? Muito se critica esse contrato feito no passado aí, que antigamente era gerido pela Rosa, mas agora não vai continuar esses mesmos problemas com a Nossa Senhora Aparecida se não regulamentarmos principalmente essa relação dos ônibus com os táxis aqui no nosso município? Essa questão da Rosa é bem interessante, né? Eu não sei se primeiro veio o marmelo ou se veio a marmelada. Porque... Se o ovo ou a galinha, né? Isso aí já está passado, né? Isso aí já veio, é uma questão de extinção. Porque a Rosa acreditar que ela ter 542 mil passageiros por mês é totalmente complicado, né? Eu vejo assim, havia uma situação política onde Tatuí deveria ganhar o candidato do PSDB, e Itapetininga também era certeza, né? Todo mundo trabalhou, foi cabo eleitoral do Di Fiore durante 3 anos, não tinha como ele ganhar, ninguém tinha candidato, lançava o Di Fiore, quando se deram conta, já os próprios, né, adversários políticos já haviam acabando elegendo. Qual era a intenção da Rosa, tanto Itapetininga? Ela era a questão do financiamento público, né? Onde eles colocariam um X por mês, né? Que seria na época 500 mil reais, e o transporte público a R$1 na cidade, né? E isso praticamente seria um ônibus por mês. A Câmara bateu firme, na época nós conseguimos, numa sessão de 31 de outubro de 2013, que não fosse aprovada essa questão do financiamento público. A Rosa, ela teve tropeços financeiros muito grandes, todo mundo sabe agora essa questão dos ônibus apreendidos, essa questão toda. Ela não tem como garantir essa questão de se manter dentro do município de Itapetininga, né? Uma questão, acho que até financeira, pelo jeito. A Aparecida vai gerir isso? Não sei. Eu acho assim, hoje se eu tivesse que investir em um ônibus e uma perua para carregar compra no supermercado, eu faria dentro dessa pergunta que você fez. Eu compraria uma perua para entregar no supermercado, pelo menos eu sei que eu vou receber R$4 por caixa. O transporte público de Itapetininga é muito complicado. Nós temos a questão dos táxis, da mototáxi. Eu não vejo uma solução. O Uber agora também. É bem interessante isso, né? Semana passada estava na sessão da Câmara, daí quando as pessoas falam que você sai, vem um taxista e falou: Bruno, você é bom de projeto, você conhece a Constituição, você tem que barrar o Uber em Itapetininga. Eu falei, pô, os caras não barraram em São Paulo, não barraram em Londres, eu aqui em Sorocaba, o que eu vou achar de prerrogativa para barrar isso? Quer dizer, então eu acho que assim, a questão do transporte público, a minha opinião, desculpa, o Edson Arruda, eu conheço todo mundo, eu acho que ele está fadado a quebrar. Eu mesmo, 2 anos para cá, eu peguei algumas vezes o ônibus, o único ônibus que eu peguei lotado, e uma vez foi a questão do Monte Santo. Não estou puxando saco de ninguém, mas na outra tinha deficientes como eu e idosos, quer dizer, ninguém roda de graça. Um ônibus ele faz 3, 4 quilômetros com 1 litro de diesel. Só que a Aparecida ela tem uma questão assim de referência, que eu acho que é aí o diferencial. A Aparecida, quando ela geria o transporte público da cidade, ela fazia isso com micro-ônibus. Né? Tá lembrado disso, Maurício? Sim, sim. Então, quer dizer, ela tem mais praticidade, mais economia e mais agilidade no transporte público. Então, é uma questão, acho que ela possa sobreviver um bom tempo. Agora que realmente vai ter que ser revista a questão do transporte público em Itapetininga, vai. Agora com a questão do Uber vai chacoalhar muito isso. O preço ele muda bastante de um lado para outro da cidade. Então, acho que é o vereador fiscalizar e que realmente seja cumprido para a sociedade. Edson, nosso programa está chegando ao fim, né? Queria agradecer a sua visita aqui nos nossos novos estúdios. Fica o convite também para, em outra oportunidade, você retornar aqui e continuarmos esse bate-papo. Legal, Maurício, eu que agradeço. Para mim é um prazer muito grande, eu acho. O encontro, naquilo que todas as ações têm que dar cara para bater. Desculpa a sinceridade de determinadas perguntas e respostas, mas eu sou desse jeito mesmo, quem me conhece jamais
Sendo convidado, eu vou me esconder daqui. Um abraço muito grande a todos os telespectadores da TVI. De noite, a TVI transmite as sessões da Câmara, né, Maurício? O Facebook transmite, vou fazer propaganda dos dois. E realmente as pessoas que fizeram perguntas, parabéns para elas. As pessoas que mandaram para o WhatsApp, sinal que eles acompanham e fazem o seu papel de cidadão. No próximo bloco, eu irei conversar com o professor Alberto Luiz Dário. Irá falar sobre um eclipse que está ocorrendo hoje aqui, né? Está ocorrendo na região norte do Brasil e em outros lugares do mundo também, mas é um eclipse de uma importância bastante interessante. Ele vai fazer esse bate-papo conosco. Mas antes, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Fique conosco, não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo e também da Imobiliária Jackson Nunes. 13 horas e 28 minutos aqui no meu relógio. Recebo nesse segundo bloco a visita aqui do professor Alberto, que irá conversar conosco sobre um eclipse que está ocorrendo hoje aqui no Brasil e algumas partes do mundo. É mais ou menos por aí, professor. Boa tarde e bem-vindo ao programa. Agradeço muito o convite, agradeço a todos os telespectadores. É exatamente isso, né? É um eclipse que está ocorrendo, principalmente na América do Norte, que é um eclipse que nós chamamos de eclipse solar, né? Em algumas regiões do Brasil, mais ao norte do Brasil, é possível estar fazendo então a observação desse eclipse, mas não de forma total, mas de uma forma parcial. Isso é mais para a parte de Roraima, mais para o norte do Brasil mesmo. E esse eclipse é um evento muito importante, né? Os eclipses solares são muito importantes, não do ponto de vista apenas histórico, mas do ponto de vista científico também, né? Então são eventos raros, porque dependendo da posição da Terra que você faz essa observação, é possível estar acompanhando o eclipse ou não, né? Então aqui no Brasil, nós temos que na região de São Paulo, o mesmo eclipse que está acontecendo lá nos Estados Unidos, aconteceu em São Paulo em 94, né? Eu estava presente nesse eclipse. Foi um evento muito interessante, muito bonito, né? Na época eu já entendi o que estava ocorrendo e houve então um escurecimento do céu, parecia mais um final de tarde, né? Em que tudo começa então a escurecer e fica então uma penumbra, e foi possível então observar as estrelas mesmo durante o dia ao longo desse eclipse, né? Eu me recordo um pouco desse eclipse que você falou. Nossa, me veio uma memória antiga, até a gente, né, via, lembro que a gente estava na escola, né? Isso, o pessoal conseguiu observar. Mas agora eu pergunto para você, por que esse eclipse não está... Tem uma explicação física dele não estar ocorrendo aqui, apenas estar acontecendo no hemisfério norte? Então, a explicação é que justamente o eclipse é a ocultação, né, da luz que está vindo do Sol para a Terra. E uma vez que a Lua, né, ela tem uma dimensão muito pequena, em perspectiva, né, eu trouxe até um kit aqui experimental para mostrar para vocês, né? Imagina que essa bolinha amarela é o Sol, né, e essa bolinha branca é a Lua, né? A Lua, ela tem uma dimensão em relação ao Sol muito menor, né, do que o Sol, porém ela está muito próxima da gente. E o Sol é muito grande, porém está muito distante da gente. Se eu olho para o Sol exatamente em linha reta, eu consigo então tapar totalmente a superfície dele. Porém, se eu deslocar um pouquinho para o lado, a Lua já não vai estar mais observando o Sol, né? E a gente não consegue mais tapar totalmente a luminosidade que está vindo do astro. Então, os eclipses, né, é quando a Lua passa na frente do Sol e obstrui a luz do Sol em relação a gente. Mas se eu estiver um pouquinho fora dessa linha reta em que ocorre essa obstrução, a gente não consegue mais observar, né, o eclipse. A gente pode observar de forma parcial ou então de forma total, né? No caso dos Estados Unidos, a gente observa então de forma total, em uma pequena faixa, né? E no caso então aqui na América do Sul, mais para o norte do Brasil, a gente consegue então observar o eclipse de forma parcial, quando a Lua ela passa só em parte do Sol, né? Um pequeno pedaço dele.
Você falou no início do nosso bate-papo que esse é um evento raro que está acontecendo hoje. Por que o evento raro? Quando que pode repetir? Iremos ver ou só outras gerações iremos rever esse eclipse? Isso aí, outras gerações, infelizmente, é verdade, né? O eclipse solar, né, aqui em São Paulo, que ocorreu em 94, tem previsão de ocorrer novamente esse eclipse só daqui a 300 ou 400 anos. Nossa. Então não é nem a geração de nossos filhos, nem dos nossos netos, nem dos nossos bisnetos, é lá para frente mesmo, né? Tanto é que tem gente que se anima em fazer viagens internacionais para acompanhar esse evento, porque é um evento muito raro. E esse evento, então, o que acontece, né? Na maquete aqui, olha, nós temos aqui o Sol. Eu vou colocar aqui no mesmo tamanho do Sol, isso aqui está fora de proporção, né? A Terra. E nós temos a Lua. A Lua está orbitando em torno da Terra. Certo. No momento, então, que a Lua ela sincroniza, né? Ela simplesmente fica alinhada Terra, Lua e Sol, a projeção do Sol, então, é bloqueada pela Lua, né? Então, nesse caso, nós temos um eclipse solar. No outro extremo, que nós temos que a Terra tapa a luminosidade da Lua, nós temos então o caso do eclipse lunar, né, em que a luz que era para estar chegando na Lua, ela é obstruída pela Terra. Mas o que acontece é que a Lua ela possui um ângulo, né, na órbita dela em relação à Terra. E esse ângulo ele permanece constante ao longo de toda a órbita da Terra ao torno do Sol. Então, apenas em alguns casos específicos em que esse ângulo coincide, né, no alinhamento Sol à Terra, é que ocorre eclipse. Seria aproximadamente 2 vezes por ano, né, que isso daí ocorre em diferentes pontos da Terra, né, tanto o solar quanto o lunar. Mas ele é um evento raro porque justamente depende da região da Terra para você poder fazer a observação, né, do eclipse. Se, por exemplo, ocorreu lá na América do Norte, a gente está na América do Sul, você não consegue enxergar. O próximo eclipse total que nós vamos ter vai ser na Argentina, né? No ano que vem, em julho do ano que vem. Para quem gosta de viagens, né, e tem condições financeiras para fazer uma viagem para Buenos Aires, é um evento muito interessante de estar observando. E dura aproximadamente 7 minutos, no máximo 7 minutos. É uma coisa bem curta e muito bonita de ser observada, né? Vou emendar 2 perguntas. Por que esse que vai ocorrer ano que vem na Argentina não vai ser possível ver do Brasil, já que, né, estamos também no hemisfério sul? E uma outra pergunta relacionada a toda essa questão da órbita que você trouxe para a gente, as fases da Lua não interfere, por exemplo, num eclipse? Então, está correlacionada, né, as fases da Lua em termos mecânicos, né? Mas a resposta da primeira pergunta, né? A eclipse solar, ela ocorre em uma faixa na superfície da Terra, o total, em torno de 200 quilômetros, né? E o restante, em torno de 5.000 quilômetros, a gente consegue ver o eclipse parcial. Então, a resposta é o eclipse total do Sol, você só consegue ver na região lá de Buenos Aires, dentro da Argentina. Mas o eclipse parcial, lá no sul do Brasil, até mesmo Mato Grosso do Sul, você está conseguindo estar dentro dessa faixa, né, de 5.000 quilômetros. Mas o total é realmente muito restrito. É como se fosse você pegar um pincel e passar uma pincelada no globo, né? Olha, apenas aqui em cima a sombra ela vai caminhando e você vai conseguir ter a ocultação. A pergunta das fases da Lua que você me fez é uma coisa bem interessante. Tem muita gente que confunde eclipses com fases da Lua. Toma cuidado que são coisas diferentes, né? O eclipse, né, é quando você tem a obstrução, né, da luz do Sol, né, pela Lua ou pela Terra. É literalmente a sombra que a Terra faz na Lua ou então a sombra que a Lua faz na Terra. As fases da Lua, elas ocorrem todos os meses, né? São as 4 fases da Lua: a nova, crescente, a cheia e a minguante. Ocorre todo mês e isso daí é devido então à perspectiva em que a luz bate em um objeto. Por exemplo, o meu rosto, né? Eu tenho uma luz batendo desse lado. Você vai ver esse meu lado mais iluminado do que o lado direito. O lado direito ele vai estar escuro, não porque tem uma sombra projetando aqui em cima, mas simplesmente porque a luz está batendo desse lado e não chegou até o outro lado. Isso daí são as fases da Lua que sempre ocorrem. Os eclipses é apenas quando ocorre o alinhamento desses 3 astros. Que, por sinal, o eclipse não precisa ser necessariamente com a Terra, a Lua e o Sol, pode ser qualquer outros astros, né? A gente pode ter, por exemplo, um eclipse de Vênus, né? Um eclipse de Marte. Qualquer alinhamento de 3 objetos astronômicos nós definimos, então, como eclipses. No Brasil, vocês físicos já têm um cálculo de quando será esse próximo, ou não como esse total, mas um parcial? Então, a previsão vai ser para 2045, né? Um eclipse parcial.
que vai poder ser observado do norte e nordeste do Brasil, né? Se eu for pensar em 2045, eu vou ter 77 anos, né? Não sei nem se eu vou estar vivo até lá, né? Mas quem sabe eu começar a fazer um pezinho de meia para o meu filho, meu neto poder fazer essa viagem. É uma coisa bem interessante de estar observando, mas mesmo assim não vai ser o total, não vai escurecer totalmente o céu e não vai conseguir tapar totalmente a superfície do Sol, né? Antigamente, né, ou até você pega em outras culturas, o misticismo está muito ligado a essa questão, né, dos eclipses, né? Ah, sim. O eclipse sempre foi, juntamente com a astronomia, né, sempre foi uma ciência que instigou a humanidade. Uhum. Só comentando também um pouquinho a respeito da astronomia, né, se for pensar, a astronomia ela tenta responder as 3 perguntas principais da filosofia, né? Onde estamos, para onde vamos e da onde viemos. Então essas 3 perguntas, de certa forma, olha, de onde viemos? Poxa, a teoria da cosmologia, do Big Bang, né, tenta responder. Aonde estamos? Estamos em um pedaço de rocha orbitando em torno de uma estrela, né? Para onde vamos? Quando a estrela morrer, né, o que vai acontecer com a gente? E de certa forma, né, os eclipses estão associados ao céu, né, e traz muita curiosidade para a humanidade. Desde a China antiga, eles já correlacionam, né, histórias mitológicas, né, ao evento dos eclipses. Tanto é que os chineses, quando ocorria um eclipse, eles ficavam atirando flechas para o ar, né, com a intenção de espantar um monstro que estaria devorando a Lua e devorando o Sol. E sempre funcionava, né? Eles espantavam realmente porque os astros voltavam. E o contrário também, assim, em termos históricos, né, nós temos as finalidades práticas também disso, né? Quando ocorre uma eclipse, né, nós conseguimos fazer datações na história. Por exemplo, houve a fundação de Roma, né, se não me engano, eu acho que 4 a.C. E eles falaram que 10 anos depois ocorreu um eclipse solar. Nós conseguimos simular quando foi que aconteceu, uma data precisa de quando que isso aconteceu, e comparar historicamente se essas datas são correspondentes, para justamente a gente ter, então, documentos mais fiéis. E também nós temos aí várias outras questões associadas a eclipses, né, tanto na parte histórica quanto na parte científica. Comentando também um pouquinho da parte científica, né, a teoria da relatividade de Einstein, ela teve uma comprovação através de um eclipse solar total, né, que ocorreu no Ceará, né, no século passado, em 1919. Ele mandou uma equipe para cá para observar e comprovar a teoria da relatividade, né, o experimento, através desse experimento que foi executado lá em Sobral, no Ceará, né. Então está diretamente associado à cultura, à ciência e a todos os aspectos da humanidade, né? Agora deixa eu perguntar uma coisa, vocês que são, né, das ciências exatas também bebem nesse pouquinho da história e batem todas essas datas. Por exemplo, você falou que houve uma data 10 anos depois da fundação de Roma. Uhum. Aí esse mesmo fenômeno ele ocorreu depois de quanto tempo? E depois se ele vai ocorrer mesmo, são datas precisas isso, ou pode haver algo no espaço, alguma coisa que mude essa ordem? Não sei se eu fui bem claro. Eu entendi a sua questão, uma questão bem interessante por sinal, Maurício. O que ocorre é o seguinte, nós temos justamente a sincronização do mecanismo que funciona justamente os eclipses, né? Então o que acontece? O eclipse ocorre porque a Lua está orbitando em torno da Terra e, por sua vez, a Terra está orbitando em torno do Sol. Então existe uma mecânica precisa na qual você consegue controlar e calcular qual que é o momento em que vai ocorrer esse sincronismo, né? E existe uma sincronização de a cada 18 anos, né, os eclipses eles voltam a se repetir, né? Mas o que acontece? Eles voltam a se repetir, então eu sei que, olha, daqui a 18 anos vai ter um outro eclipse solar, que nem está tendo nos Estados Unidos, tá? Porém, ele vai ser localizado em outra região da Terra, não vai ser nos Estados Unidos, vai ser no Polo Norte, no Polo Sul, na Austrália, em qualquer outro canto, né? Então existe uma periodicidade, é possível você calcular e ter uma previsibilidade de quando vai ocorrer o eclipse, porém não é um cálculo trivial, né? Normalmente a gente utiliza simuladores computacionais para estar dando uma olhada em cima disso tudo, né? Não é uma coisa tão óbvia assim de se fazer. Agora uma pergunta, talvez, do meu ponto de vista leigo, por que ocorre nessa periodicidade e não ocorre, por exemplo, toda semana tem um eclipse, ou todo mês tem um eclipse, todo ano tem um eclipse?
Então, essa periodicidade anual, né, todo mês, semanal, mensal, até que ocorre, né, ao passar do tempo. Mas a questão é o seguinte, esse sincronismo, ele ocorre todo mês, todo ano, a cada 1 ano e meio, mas ele ocorre em diferentes regiões da Terra. Entendi. Então existe a periodicidade, assim como a eclipse lunar, existe a periodicidade, né? Mas essa periodicidade, ela ocorre então não em questões de meses, semanas, anos, mas ela ocorre então em questão de 18 anos, né? A cada 18 anos, essa mesma eclipse que você assiste agora, que você observa agora, vai ocorrer novamente. Antes de continuarmos nosso bate-papo, vamos a um recadinho aqui da imobiliária Jackson Nunes e também da refrigeração Juliana. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jacksonnunes.com.br. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, garantia de bons negócios sempre. Há 25 anos, a Juliana Agri é referência no mercado de serviços e peças para refrigeração no atacado e varejo, com técnicos altamente especializados. Trabalhamos a cada dia para fazer o melhor e suprir as necessidades de cada cliente. Ligue 15 3275 9340 e solicite a visita de um de nossos representantes. Juliana Agri, o melhor da refrigeração num só lugar. Voltamos em Itapetininga aqui com um bate-papo hoje com o professor Alberto, uma aula que nós estamos tendo aqui de astronomia, né? Queria perguntar ainda várias coisas para ele, mas vou aproveitar esse gancho. Acho que tem umas imagens que a nossa produção separou, não sei se é uma imagem, eu acho que lá do eclipse que está ocorrendo lá, que se está sendo transmitida via internet. Vou pedir para o nosso pessoal colocar para a gente... só para o Samuel esclarecer para a gente, o professor também, acho que não sei se é essa a imagem, professor, lá naquela assim, tela. Eu vi essa imagem, provavelmente isso daí é uma imagem em tempo real que a NASA está fazendo, né? Isso daí deve ser a Estação Espacial Internacional e provavelmente ele vai estar acompanhando a projeção da sombra da Lua na superfície da Terra, né? Então isso daí está diretamente associada a esse evento que nós estamos falando, né? Uma imagem meio bonita, por sinal, né? Nós estamos falando aí, né, de eclipse. Vou fazer uma pergunta para nós irmos para o intervalo, professor. Eu queria saber o que é essa superlua. Alguns meses atrás, inclusive, né, houve esse fenômeno, eu vi nos jornais, aí eu gosto muito de bater foto do céu à noite. E aí... fui com um amigo meu, o Fábio Jureira, inclusive, fomos fazer essa imagem. Eu, nos olhos de um leigo, não consegui perceber essa diferença da tradicional lua cheia, vamos colocar assim, com a superlua. Ah, sim. O pessoal, ele faz bastante especulação. Ah, especulações. Sobre o que é a superlua, né? Mas o que seria isso? A superlua, ela é quando a Lua ela se aproxima um pouco mais da Terra devido à órbita que ela está tendo em torno da Terra. Então, o que acontece? A órbita da Lua em torno da Terra é uma órbita circular, né? Não é uma órbita circular, é uma órbita elíptica. E dependendo justamente da posição que a Lua está em torno da Terra, pode ser que a Lua ela esteja um pouquinho mais próxima da Terra, né, ou um pouquinho mais longe. No momento que ela está um pouco mais próxima da Terra e é Lua cheia, nós temos uma nítida impressão, né, não tão nítida assim que nem você falou, né, mas é que a Lua está um pouco mais próxima da superfície da Terra e ela está um pouquinho maior do que sua dimensão habitual. Só para você ter uma ideia, a distância, né, da Lua até a Terra é em torno de 400 mil quilômetros. Né? Então, quando a Lua está um pouco mais próxima da Terra, ela está numa distância aproximadamente de 350 mil quilômetros. Né? Então, ela está ou distância um pouco mais próxima ou um pouco mais longe. Quando ela está um pouco mais próxima, a gente tem uma impressão que ela está em torno de 10% maior do que o seu tamanho habitual. Né? Então você olha a Lua, se você prestar bastante atenção e você tiver alguma noção de geometria, você consegue até fazer uma medida e falar assim, olha, a dimensão da Lua está em torno aí de 10% maior do que a dimensão que nós temos comumente, né, no dia a dia. Então o legal seria
no meu caso, que sou um admirador do céu, fazer uma foto, né, um registro de imagens na lua cheia normal e depois uma superlua e comparar. Exatamente. Daí você teria que pegar a mesma configuração da sua câmera fotográfica, tirar a foto, e em uma outra condição em que você está em situações semelhantes, tirar a mesma foto. Daí, se você for comparar uma com a outra, você vai ver que a Lua ela tem um diâmetro um pouco maior do que o diâmetro que você vê no dia a dia, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para nós irmos para o intervalo. Você falou que, no caso da superlua, ela está mais próxima à Terra. E a gente sabe a influência da Lua, por exemplo, nas marés. Essa proximidade da Lua com a Terra, ela acaba também interferindo em alguns outros fenômenos ou não? Ah, sim, claro. A Lua está diretamente associada com a maré, né? Então, de certa forma, a Lua um pouco mais próxima da Terra, você também tem influências de marés mais altas ou ressacas também maiores, né? Isso daí dependendo do lado da Terra que você está analisando. Mas outra coisa que influencia também é o Sol, né? A gravidade do Sol nos mares também, nas marés, não só de água, mas as marés de lava também da Terra, né? Nós temos o magma da Terra em movimento também. É influenciada então pela gravidade da Lua, juntamente com a gravidade do Sol, que estão competindo o tempo todo, né? Enquanto a Lua puxa para um lado, o Sol puxa para o outro. E quando acontece de o Sol e a Lua estarem relativamente alinhados, os dois eles somam forças para ter as grandes marés, né? As grandes ressacas ou as grandes enchentes, né? Mas isso daí está diretamente associado aos fenômenos da maré, não só de líquidos, né, com a água, mas de magma dentro da superfície da Terra, né? Maravilha. Antes de continuarmos nosso bate-papo aqui, vou chamar aqui os nossos apoiadores culturais. São 15 segundos, é rapidinho, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Professor Alberto, uma aula aqui hoje sobre astronomia. Eu queria perguntar várias coisas aqui para o senhor. Eu marquei diversas aqui, vou tentar fazer algumas aqui. A primeira que eu vou fazer até inclusive queria o senhor que trouxe essa curiosidade para a gente, que o senhor explicasse por que às vezes formam esse arco-íris na Lua. Ah, sim, esse arco-íris é um fenômeno atmosférico, né? Isso é um aspecto bem interessante, muito bonito de ser observado. É que de vez em quando você olha para a Lua e você vê que tem um arco-íris formando um anel em torno da Lua. É uma coisa assim fantástica de ser observada. Isso daí ocorre porque entre a gente e a Lua, normalmente você tem camadas atmosféricas que possuem grande quantidade de água. Quando você tem uma camada de nuvens, né, muito ralinha, às vezes você nem repara, nem consegue ver a nuvem, mas essa nuvem está numa altitude muito alta, né, muito grande, você tem que a nuvem ela cristaliza, vira microcristais de gelo. E na hora que a radiação da Lua passa por esses cristais, a luz simplesmente difrata como se fosse um prisma, né? Então, sabe aquele arco-íris que você vê no CD? Né? Aquele arco-íris é como se fosse a difração da luz no momento que ela está refletindo na superfície do CD. A nuvem ela funciona como se fosse um prisma, né? E na hora que a luz da Lua passa por esse prisma, então ocorre esse anel, que é um arco-íris, que pode variar o diâmetro, né? Dependendo da noite que você está fazendo a observação. Mas é um fenômeno muito bonito de ser observado. Mas é um fenômeno atmosférico, né? A Lua está lá refletindo, como sempre, é a camada de ar, né? E a água que está entre a gente que acaba provocando esse arco-íris. Agora uma pergunta, professor, para quem gosta de observar os astros. Qual é o melhor período, né? Muitas pessoas falam que o inverno é o melhor período para ver isso. É fato? E se é fato, por quê? Ah, sim, existem não apenas períodos, mas locais também, né? Por exemplo, melhor período que você pode estar fazendo a observação são períodos secos, né? Mas não um seco muito prolongado, porque, por exemplo, quando você tem um inverno muito seco, que não chove durante muito tempo, você levanta uma camada de poeira que começa a obstruir o céu, você não consegue ver, a gente chama isso daí de poluição, né, visual, né? Você não consegue ver direito o céu. Assim como se você está perto de grandes centros, como a cidade, aqui o centro da cidade, a própria poluição visual, né, de radiação que você tem no meio, já obstrui tudo que você vai querer enxergar no céu. O ideal seria o seguinte: primeiro, longe de grandes centros.
Segundo, numa época seca no inverno, mas que não seja muito prolongada. O ideal mesmo, sabe o que seria? Seria assim, acabou de dar aquela bruta pancada de chuva que limpou toda a atmosfera. E depois disso limpou o céu e ficou simplesmente aquele céu claro, bonito, bem nítido. Essa é a melhor ocasião de fazer observação. E outra, em lugares altos, né? Então, se você vai numa serra, se você vai simplesmente no pico, por exemplo, né, na Cordilheira dos Andes, tem vários observatórios lá, porque justamente você está numa região bem alta. Como você está numa região alta, você tem menos atmosfera em cima de você para fazer observação. Né? E outra coisa que influencia também é a lua, né? Quando você tem uma lua cheia ao longo da noite, né, a lua ela ofusca todo o céu e você não consegue ver nebulosas, você não consegue ver galáxias, estrelas com menor intensidade, cometas, assim por diante. Então, primeiro, lua nova, né, ou seja, sem lua nenhuma no céu, para você ver objetos astronômicos de baixa intensidade. Lugares altos, né, então que você tenha pouca, né, atmosfera em cima de você, e períodos secos, mas ao mesmo tempo não muito prolongados para não ficar muito poluído, né? Longe de qualquer radiação, né? Os próximos dias agora, né? Tivemos esses dias chuvosos, agora abrindo o tempo, seria tempo perfeito, ideal. Seria perfeito, ainda mais nessa época, né? Que por causa do eclipse solar, nós estamos em lua nova, eclipse solar sempre na lua nova que ocorre, tá? A lunar sempre na lua cheia. Então você está com pouca luminosidade da lua, né? Ao mesmo tempo você está com a atmosfera limpa, para você fazer uma observação astronômica agora é perfeito, muito bom. Né? Agora eu vou perguntar para o senhor falou da questão em vales, que são ótimos para ver, né, os astros. Mas por que nós temos, eu pelo menos tenho essa impressão, não sei se o senhor conhece esses dois lugares que eu vou citar, mas, por exemplo, a impressão que eu tenho quando eu vou para São Tomé das Letras, que está numa região de vale, quando eu vou aqui para o Vale do Ribeira, a impressão que eu tenho é que o céu, no céu lá em São Tomé, é mais baixo. Por que tem lugares que nós temos essa impressão? Que o céu é mais baixo, eu acredito que seja só uma impressão visual que você tem, porque justamente por você estar numa região de vale, né, as montanhas que estão em torno de você dá a impressão que o céu está mais baixo, porque o referencial que nós temos nos nossos olhos são sempre a linha do horizonte, né? Então, se a linha do horizonte está mais baixa do que a gente, ou mais alta, acaba dando essa percepção visual que o céu está mais alto ou está mais baixo, né, do que a gente. Acredito que seja uma noção de perspectiva dessa ordem. Mas em termos de grandeza, eu estou observando uma estrela, eu estou observando a lua. Você estando numa região de vale, uma região de montanha, né, em termos de tamanho, é muito pouquinha a variação, você não teria essa percepção. Tá? Agora deixa eu perguntar uma outra coisa para você. Professor, por que o homem ainda não retornou à Lua? Olha, isso daí entra na teoria da conspiração, né, umas coisas bem complicadas. Mas eu tenho uma opinião pessoal quanto a isso, né? Mas é o seguinte, na missão, se não me engano, Apolo 11, né, que nós conseguimos pisar na Lua, foi uma missão muito bonita, né? Na época em que ela ocorreu, né, tem muita gente que fala que o homem não tinha tecnologia para mandar, né, um ser humano para o espaço. Guerra mas Fria, acredito, né? Guerra Fria, né? Então tinha corrida até armamentista. A União Soviética estava lá mandando gente para fora, né? Mandando, no caso, a Laika, né? A cachorrinha, né? Que mandaram primeiro. Mas nesse caso, acredito que ocorra o seguinte, tá? É uma missão extremamente cara, né? Você colocar um ser humano, qualquer coisa biológica, dentro de um foguete. Né? Daí nesse foguete você vai ter que suprir todas as condições necessárias para manter essa pessoa viva. Não adianta nada mandar para o espaço e ela morre, né? Então ela tem que estar viva. É muito mais caro você mandar um ser biológico, que seja uma planta, um animal, um ser humano, do que você mandar um androide. E hoje nós temos tecnologias de androides que são muito boas, né? É muito mais barato você mandar um robô para o espaço do que um ser humano. Embora a gente tenha sempre aquela ideia da colonização, da conquista, né? Não, o homem pisar realmente no solo é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa assim que mostra, olha, a capacidade humana. Mas no fundo, se nós formos pensar biologicamente, nós somos seres extremamente delicados, né? Que inclusive se a gente coloca um ser humano dentro de um foguete e acelera muito esse foguete,
você é capaz de matar o ser humano lá dentro, porque nem grandes acelerações a gente não aguenta no máximo 10 gravidades, que seria uma aceleração aí em torno de 100 metros por segundo ao quadrado, não muito mais do que isso. Se acelerar mais do que isso, você esmaga a pessoa. Para a gente entender quantos quilômetros, é o que essa aceleração que o nosso corpo aguenta em quilômetros? Olha, em quilômetros a gente teria que multiplicar, né, por 3,6, né? Então isso daí eu poderia falar o seguinte, tá? Uma aproximação grosseira, bem que eu acho que não vai ser válida nesse caso, tá? Em metros por segundo, eu teria que fazer a continha, né? Que para transferir de velocidade fica uma conta simples, mas para aceleração eu tenho um quadrado do tempo que eu tenho que levar em consideração. Mas imagina o seguinte, né? Se você está num avião, num caça-bombardeio, tá? Então você simplesmente vai fazer uma curva com esse caça. Tá? Dependendo da curva, se você faz uma curva muito fechada, o piloto de dentro do caça ele sofre um colapso e desmaia. Né? Tanto é que até hoje em dia eles estão colocando então androides, né? Estão colocando então aviões automáticos, porque justamente o ser biológico ele não aguenta muito lá. E essa questão da aceleração é muito complicada também, que, por exemplo, a gente pretende em 2040 fazer a missão Marte, mandar um homem lá para Marte. Mas a grande questão é o seguinte, eu tenho que acelerar esse foguete até lá. Mas para acelerar, eu não posso acelerar muito rápido, porque se eu acelero muito rápido, eu mato quem está dentro do foguete. Então essa aí é uma grande questão tecnológica que nós temos na engenharia espacial, porque justamente eu tenho que acelerar o foguete, mas eu não posso acelerar muito rápido, porque senão eu apago simplesmente todo mundo que está lá dentro, né? Por isso que é muito mais fácil você mandar um robô do que mandar um ser humano, né? Mas a questão da aceleração para quilômetros por hora ao quadrado, que é uma aceleração, a unidade de aceleração, depois eu faço as continhas e mando aqui no WhatsApp do programa. Tá? Agora deixa eu perguntar para você, professor, por que astrologia? Então, você falou astrologia, né? Toma cuidado. Astronomia. Astronomia, né? Astronomia. Astrologia do mapa astral, né? De ver os signos e a influência na tua vida. Né? Quando vem astrólogo aqui, eu falo astrônomo. E eu tava me policiando, eu escrevi aqui, ó. Só que eu... Não, é normal, é comum e não apenas isso, né? Eu leciono física lá no Instituto Federal, né? Aqui no Instituto Federal de Itapetininga. E lá, inclusive, nossos alunos de física chegam na sala de aula, e isso que eles optaram por fazer física falando astrologia, né? Mas tomar um pouquinho de cuidado que existe a diferença entre isso, né? Mas olha, astronomia na minha vida ocorreu assim que eu fui contratado no Instituto Federal para dar aula. Eu já tinha contato, né, com astronomia já da minha graduação, mas nunca tinha lecionado na área. Mas o que acontece é o seguinte, física sempre foi aquela matéria traumatizante, né? Então você fala para um aluno no ensino médio, você gosta de física? Não, pelo amor de Deus, né? Eu até tive problema social, né? Eu falava que era físico, pessoas fogem de mim, né? Mas agora com a astronomia é diferente, né? A astronomia você fala o seguinte, olha, vamos falar um pouquinho sobre a origem do universo, a molecada se interessa. Então eu vejo, né, que alguns poucos momentos da minha vida, eu vi alunos se emocionarem nas aulas de física, né? E um desses momentos foi na astronomia, né? Normalmente eu vejo o aluno chorar porque foi mal na prova, né? Essas coisas. Decorar uma conta. Daí vai lá e erra a lista. É complicado. Mas agora em astronomia foi um único momento. Chamou atenção. Que no momento que eu vi o aluno olhando os anéis de Saturno, as luas de Júpiter com o telescópio e se emocionando, ficando, sabe, emocionado, eu vi o quanto que a física pode ser bonita, né, do ponto de vista do estudante. Não precisa ser aquela coisa traumatizante, sabe? Eu nunca vi um aluno chorando de emoção porque está aprendendo as 3 leis de Newton. Mas agora, com a astronomia, eu sempre vi o pessoal se emocionando, eles gostam. Realmente, assim, a matéria, o assunto por si próprio, motiva o pessoal, né? E justamente a astronomia é algo que traz um pouquinho de significado para a gente, né? Poxa, onde nós estamos? A gente vive um universo tão grande, um pedaço de rocha, o que é tudo isso? Para onde que a gente vai? De onde que a gente veio? Então, de certa forma, é quase uma religião, mas associada à ciência, né? Desde os antigos, nós sempre olhamos, né? Nós sempre estudamos, né? O que é a astronomia, sempre nos perguntando, sempre associamos, né? A parte de religião, né? A parte mitológica, a astronomia. Então, de certa forma, é algo que motiva os alunos. É algo que a gente consegue mostrar para os alunos que física não precisa ser uma coisa chata. Física pode ser uma coisa legal, pode ser uma coisa útil e faz parte do nosso dia a dia, né?
Antes de continuar o nosso bate-papo, nós temos aqui um recadinho da Hamburgueria Santo Antônio. Voltamos em Itapetininga, aqui mais um bloco do programa Telescópio, né? Hambúrguer Santo Antônio. Eu comi e recomendo. Professor, nosso bate-papo infelizmente está chegando ao fim, mas eu tenho uma última pergunta, até peço para o senhor responder para a gente aí no tempo. Relacionado a essas teorias agora, né, que a gente vê aí pela internet, que a Terra seria plana. Como é que o senhor vê tudo isso aí, Ai, gente, é algo que realmente dói um pouquinho na hora que a gente olha essas teorias, né? A relação da Terra ser plana, né? A relação justamente de você tentar encontrar opções para explicar o que você vê. E realmente, né, existe um porquê de tudo isso, né? Veja só, você olha, você está sentado, você olha o sol nascendo no leste e se pondo no oeste todos os dias, né? Por que que a Terra está girando em torno do Sol e não o contrário, né? O Sol girando em torno da Terra? Não é o que eu vejo, o Sol está nascendo e está se pondo. Mas para todas as explicações, gente, existe uma base científica, né? Existem explicações lógicas que de maneira a gente não consegue deixar sombras de dúvida do que está acontecendo. Você falar que a Terra é plana, você está retrocedendo na história da humanidade em torno de 600 a 700 anos, em uma época que você teria aí ainda dúvidas, né, em relação a que a Terra ela seria plana ao invés de ser esférica. Então existem vários fatos científicos que mostram, né, que a Terra ela é uma esfera. Inclusive para as pessoas que têm interesse em aprender um pouquinho de física, visita a gente lá no Instituto Federal, que a gente comenta um pouquinho mais sobre essa relação, né? Por que a Terra ela é esférica? Por que ela não pode ser plana? A gente tem a argumentação passo a passo para estar mostrando para vocês o porquê disso, né? A gente tem um tempo muito curto aqui, mas eu prometo que explico para vocês. Fica como pauta para uma próxima visita. Obrigado, professor. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, professor Alberto. Obrigado a você, telespectador do programa Telescópio. Amanhã, a partir das 12 horas e 30 minutos, estaremos aqui na TVI, que é a TV que conta a nossa história. Foi, né? Foi bacana. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre.